Peço desculpa aí que eu tomei uma vacina aí e fiquei rouco. Então hoje nós vamos falar sobre obsessão e desobsessão. Vou tocar meio devagar, que senão daqui a pouco eu vou ficar sem voz de uma vez. Então a gente sempre tem um roteiro aí, ó. A influenciações espirituais, o que é obsessão, quem é o obsessor, onde começa a obsessão, quais as consequências da obsessão, a classificação, a profilaxia da desobsessiva, a auto-obsessão e a desobsessão na casa espírita, que é o que a gente pratica aqui, pessoal. Então vamos caminhar. Então, esse é um conceito do Hermínio C. Miranda. Qualquer abordagem é complexa, problemática da obsessão deve começar, a meu ver, com uma atitude preliminar de humildade e amor fraterno. Então lá, ó, influenciações espirituais. Veem os espíritos tudo o que fazemos? Isso aí está no livro dos espíritos. Eles veem, pessoal. Eles veem mais a gente do que nós próprios nos conhecemos. O espírito obsessor, ele conhece você melhor do que você. Ele sabe o ponto fraco seu, como te atingir, como te descontrolar, como fazer você fazer as coisas que ele quer. Ele te domina. Isso aí é a pergunta do Livro dos Espíritos, a 456. Quem quiser, dá uma olhada lá. Podem ver, pois, que constantemente vos rodeiam, aquilo que eu acabei de falar. Então, influem os espíritos em nossos pensamentos e os nossos atos? É a pergunta do Livro dos Espíritos, 459. Então, a gente tem lá do lado, lá, ó, um anjinho, peraí que pulou, e do outro lado lá, uma figurinha do diabinho. A gente tem que escutar mais o do lado de cá, não o do lado de lá. Aquele lá quer te levar você para te prejudicar. A sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são ele que vos dirige. O processo obsessivo, pessoal, é tão grave que chega um ponto em que a pessoa não responde mais por ela. Quem responde é o espírito que fica atuando sobre você. Existe um livro da Sueli Caldas que se fala condomínio espiritual. Não é um condomínio de casa. É um condomínio em que a pessoa ela tem mais ausência do espírito dela do que ela própria, de tanta influência espiritual que ela tem de espíritos que chegam perto dela, atrapalhando ela. É uma confusão de pensamento, é uma confusão de atitude, começa uma coisa não faz, começa outra não faz. É um absurdo. Para você ter ideia, nesse livro tem um relato em que uma pessoa participou lá no Rio de Janeiro de um churrasco no domingo na chácara dessa mulher. E ela encontrou com essa mulher na segunda-feira e a mulher não reconhecia ela. Por quê? Porque ela estava sob efeito de um espírito. É o espírito que estava lá dando as coordenadas lá. O que é obsessão? É a influência que um ou mais espíritos tentam obter sobre um indivíduo, desejando prejudicá-lo. Então vamos lá. Eu vou reencarnar aqui no planeta Terra. Eu tenho que reencarnar com os meus amigos e com os meus desafetos, tanto no plano espiritual como no plano material. A gente, às vezes, se depara com determinadas pessoas em que a gente tem uma empatia, outras nós temos antipatia. E é a mesma coisa no plano espiritual. Se eu fiz alguma coisa para um determinado espírito e ele prejudicou ele se sente, como é que fala?
injustiçado. E ele quer me prejudicar pelo mal que eu fiz para ele. Então, esse é mais ou menos o processo obsessivo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até perturbação completa do organismo e das faculdades. É muito sério isso aí, pessoal. Quem é obsessor? Eu coloquei essa figurinha aí só para ilustrar. São espíritos como a gente, espíritos que sofrem e que precisam de compreensão e paciência. São pessoas em conflitos consigo mesmo e, portanto, com os outros, com o mundo, com a vida, com Deus e com o próprio amor. A gente fica em conflito com isso aí. É muito notório quando a gente atende uma pessoa na salinha com processo obsessivo. Ele passa para a gente como é que está. É uma coisa muito grave, pessoal. O obsessor não é diferente de nenhum de nós, ainda prisioneiro de paixões milenares que repercutem e ecoam de séculos em séculos e vão aos milênios. A definição do Hermínio C. Miranda, escritor espírita. Os espíritos que provocam as obsessões assim procedem, na maioria dos casos, por vingança, pelo que sofreram em outras existências, ou por estarem sofrendo e querendo que os outros sofram, e por covardia. É mais ou menos o que eu acabei de falar. Onde começa a obsessão? Em nós mesmos, pessoal. Nós somos responsáveis por aquele espírito atuar sobre a gente. Qualquer coisa que venha acontecer, a gente não tem que culpar o espírito obsessor que está influenciando a gente. Nós demos cabida para ele prejudicar a gente. Nós somos responsáveis. Não adianta você matar uma pessoa e falar que foi um obsessor. O juiz da terra, por mais imparcial que ele seja, ele não vai te dar ganho de causa. O problema somos nós. Nós demos a passagem para ele fazer isso aí. Nós somos responsáveis por isso. Como assim? A obsessão começa em nossas próprias imperfeições. Pensamentos e estados emocionais negativos criam zonas mórbidas em nosso campo mental, facultando e inoculando pensamentos alheios e virulentos. Agem em nós como se for uma afecção mental, instalando-se em decorrência de processos obsessivos. Uma definição da Sueli Caldas Schubert, outro escritor espírita. Brechas psíquicas para obsessão. Olha lá, ó. Uso compulsivo de drogas, personalismo exagerado. Se eu for fazer uma lista aí, nós vamos com ela até lá. Inconformação, apego a dinheiro e aos bens materiais, falta de nobres ideais, ausência de fraternidade. Só alguns exemplos, pessoal. Vontade deseducada, ausência de autocontrole, irritação constante, mau humor permanente, desejo de vingança, inveja, ciúmes, viciação sexual. Tudo isso aí é vício. Leva a gente a ter um companheirinho igual a gente. Nós trabalhamos em ondas cerebrais. Aquele espírito que se identifica com a gente, pelo nosso pensar, pelo nosso agir, ele se aproxima da gente por afinidade. Ele chega perto da gente por afinidade. Ele se instala perto da gente por afinidade. É isso que acontece. Energias boas atraem bons espíritos. Traz saúde e equilíbrio. Abre portas do bem e do amor. Energias ruins atrai espíritos inferiores. Traz doença e desequilíbrio. Abre portas do mal e do ódio.
Nós queremos ficar nessa coluna aqui ou naquela ali, ó. Não é muito melhor a gente ficar nessa aqui, pessoal? Ter equilíbrio, ter paz. Você vai fazer uma atividade, você se sai bem naquela atividade, ser uma pessoa bondosa, uma pessoa que ajuda. Não é muito melhor a gente ficar aqui do que ficar naquele plano lá, sofrendo a ação de espíritos sofredores? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer para a gente. Quais as consequências da obsessão? Olha lá, loucura, suicídio, desencarnes prematuros, desequilíbrios familiares e doenças físicas. Eu tenho um caso, aconteceu aqui embaixo. O senhor, ele me procurou aqui, ele falava assim para mim, mas o Espírito fala para mim que eu posso pular. Eu falei, eu sei que você pode pular. Cada um tem o livre-arbítrio para fazer aquilo que quiser. Só que depois tem as consequências. As consequências da sua pulada. E ele pulou. E a gente estava aqui, estava eu, a Lígia. Aí o SAMU desceu, óbito. O que foi isso? Ele se deixou. Ele se trancava no quarto escuro. Ele tomava remédio. Esses remédios psicotrópicos. E ele ficava se autoalimentando daquela raiva, daquela coisa. E ele pulou mesmo. Ele se suicidou. Olha o que leva isso aí. Ó. A gente precisa chegar num estágio desse, pessoal, para a gente parar com essas coisas. Não é muito melhor? Deus nos deu esse corpo para a gente crescer e evoluir espiritualmente. Essa é a única finalidade que nós temos aqui nesse plano. Nos tornarmos espíritos melhores, espíritos de luz. E a gente atrasa a nossa evolução, por quê? Para poder satisfazer um erro do passado, que a gente não conseguiu resolver, ou deixar as coisas acontecerem. Está errado, pessoal. Isso aqui é nosso. Isso aqui não é para ser um veículo de entrada e saída de espírito. Isso é nosso. O perispírito que Deus nos deu. Nós não precisamos fazer essas coisas. Classificação, nós temos 3. Obsessão simples, a gente às vezes nem nota. A gente atende a pessoa, começa a conversar, eu vejo o espírito, ele sai de perto e é encaminhado. Essa é a simples. Fascinação, aí já começa a pegar a pessoa. Fascinação, você fica já meio preso àquele espírito lá. Você quer fazer as coisas, não consegue. Você quer dar um passo na sua vida, eu vou fazer um curso. Ah, larga essa bobeira de lado, não vou fazer curso nada. Eu quero trabalhar para as obras assistenciais. Isso é besteira, rapaz, isso é bobagem. Ó. Isso não leva a nada, só leva atraso de vida. Essas começam vai lá inocular lá no nosso cérebro. E subjugação. Aí é o estágio final. Para a gente tirar uma pessoa desse terceiro estágio aqui, é muito difícil, pessoal. Às vezes vai até 1, 2 reencarnações, dependendo da vontade daquele espírito querer se mudar. Obsessão simples. Influencia sem domínio da personalidade. Interferência momentânea do senso crítico e do discernimento. Pode acontecer de forma involuntária, a troca de fluido entre desencarnado e o encarnado. Pode transmitir doenças ou causa da desencarnação. Essa aí é a mais simplesinha. Obsessão por fascinação. Ela paralisa o raciocínio do indivíduo, que não acredita estar sendo enganado. Leva ao ridículo e a situações perigosas. Quem já viu aí pela cidade, essas pessoas, coitadas, que ficam adorando, ficam falando sozinho, geralmente é isso aí, ó, esse estágio que a gente se encontra. Aí ó, eu coloquei um macaquinho lá, ó. Olha como é que o espírito age. O agente espiritual atua diretamente sobre o pensamento da vítima, apoderando-se sutilmente da sua mente. Você está vendo que o macaquinho está transferindo lá para o cientista lá, e o cientista comendo banana, e o macaquinho com campuleta lá do laboratório. É mais ou menos isso aí que acontece, pessoal. Obsessão por subjugação. É a pior que tem. Domínio sobre as ideias e comportamentos moral, alteração quase completa do senso crítico e do discernimento do obsediado.
corporal. O obsessor atua sobre os órgãos materiais, provocando movimentos involuntários, domínio temporário sobre o organismo do obsediado. Ele domina até o organismo da gente. Técnica utilizada pelo obsessor. Ação persistente. Eu vou fazer. Eu quero que você faça. Telepatia, hipnose, envolvimento fluídico, uma ideia fixa, magnetização. É mais ou menos aquilo ali, a figurinha que eu coloquei. Alguns sinais característicos da obsessão. Falha frequente, pode ser escola, pode ser curso. Conteúdo e forma de pensamento, com consequentes perturbações no contato com a realidade. Alterações frequentes de comportamento, a revelia da pessoa, gerando constrangimento. A pessoa tá boa, daqui a pouco ela se destempera, briga, acontece. Alucinações e delírios. Sintomas característicos de síndrome do pânico. A síndrome do pânico tem a parte espiritual e tem a parte física também. A parte física a gente procura com psiquiatra, psicólogo. A parte espiritual é por aqui. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Alteração constante na qualidade e na quantidade de sono. A pessoa acorda de madrugada, não dorme, acorda sobressaltado. Obsessão tem cura? Tem. A desobsessão é o nome de um conjunto de técnicas utilizadas no Espiritismo com o intuito de eliminar as causas, bem como as consequências das obsessões. Profilaxia desobsessiva. Isso aí é a Joana de Ângeles, o espírito protetor do médium baiano Divaldo Pereira Franco. Abrir a mente à luz e ao coração ao amor e ao impositivo do Cristo, para que todos os que creem, e especialmente para os espiritistas, que possuímos antídotos eficazes contra a obsessão, obsessões e obsessores, com o socorro ao obsediado e seus perseguidores, sob a égide de Jesus. A definição do espírito protetor. Desobsessão em todos os sentidos, um processo de libertação, tanto do algoz quanto para a sua vítima. O testemunho de Chico Xavier. Aí eu pus a ilustraçãozinha da casa nossa aqui, ó. Tipos de terapia desobsessiva: clínico, médico, psicólogo, outros, espírita, fora e dentro do grupo mediúnico. Apoio da família é muito importante. Autodesobsessão é difícil, hein? A gente fazer autodesobsessão é difícil. Obsediado é convidado ao pensamento reto, ao equilíbrio das emoções, à meditação, ao trabalho cotidiano, a evitar os vícios e tudo que provoca instabilidade emocional. O que é isso, pessoal? Eu tenho um padrão de pensamento. Eu gosto como é que fala? De fumar, eu gosto de beber, eu gosto de falar mal da vida dos outros, eu gosto de reparar na vida dos outros, não cuido da minha, eu não tenho tempo nem para cuidar da minha, eu vou cuidar dos outros. Aí o que eu faço? Eu tenho que ir abandonando isso aí. Quando a gente muda a frequência, os nossos companheiros percebem e falam, ó, isso aqui não dá mais para mim, não vou ficar aqui não. Então eu vou cair fora. Esse é um dos métodos. Desobsessão na casa espírita. Profilaxia desobsessiva. A prece. Evangelho no lar. A gente fala e ninguém faz. Reforma íntima. Aí eu estou passando na esquina lá, o cara me dá uma fechada. Eu sou espírita aqui, mas lá eu desço do carro, vou brigar com o cara, tudo. Isso é comportamento de espírito? Então não pode. Aí eu vou atrair de novo aquele companheirão lá perto de mim. Atendimento fraterno. A gente faz passe aqui de terça-feira. É eu, a Márcia, a Lígia, a Priscila está vindo. Você precisa ver a quantidade de pessoa que vem aqui pedindo ajuda.
Esse é o atendimento fraterno, escutar as pessoas, ver por que ela está sofrendo. É de grande ajuda, pessoal. Reuniões públicas e de estudo, é o que a gente está fazendo aqui. Tratamento do obsessor na reunião mediúnica. Para assegurar a libertação da vítima do obsessor, é indispensável se torne que o espírito obsessor seja levado a renunciar aos seus maus desígnios, que se faça que o arrependimento desponte nele, assim como o desejo do bem, por meio da instruções habilmente ministradas com o objetivo de dar-lhe educação moral. Reconciliai-vos mais depressa com o vosso adversário enquanto estáis com ele a caminho. O que Jesus quis dizer com isso, pessoal? Eu tenho um problema com o Rodrigo, nessa encarnação. Não me dou com o Rodrigo, eu brigo com o Rodrigo briga comigo, e fica aquele dilema. Antes de eu desencarnar, do Rodrigo desencarnar, era bom que a gente se reconciliasse. Sabe por causa do quê? Porque depois que um partir, a dívida está feita. E aí a gente volta aqui, o Rodrigo, eu sou pai do Rodrigo, o Rodrigo é meu filho. Eu brigo em casa com ele o dia inteiro. O dia inteiro eu brigo com ele, eu não me dou com ele, eu não me acerto com ele, a mãe com a filha, a mãe com o filho, e assim vai indo, até ele se acertar. Porque uma coisa que eu falo para vocês, não existe vencido nem vencedores. Jesus quer uma palavra chamada perdão. Se você não perdoar aquele espírito que te fez mal, ou que você fez o mal para ele, vocês vão passar aqui 3, 4, 5 encarnações até vocês se acertarem. Não tem pressa, pessoal. Deus quer a gente lá, o espírito perfeito, o espírito de luz. O que a nossa imperfeição espiritual vai levar a gente naquele lugar? Um lugar de bondade, caridade e tudo. Não, vamos não, pessoal. A gente vai ficar aqui nesse lugar sofrendo, travando as nossas batalhas aqui. É isso que a gente quer para a nossa vida? Não. Aí, ó, eu peguei uma frase de Paulo de Tarso, já está quase na hora. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Eu faço o mal para as pessoas, mas o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Então não é melhor a gente fazer o bem do que a gente fazer o mal para as pessoas? Eu não sou perfeito, pessoal, eu sou muito longe de ser perfeito. Mas ao longo de 48 anos que eu estou nessa casa de caridade, eu com a minha esposa, eu vi muita coisa aqui. E a gente só muda através do nosso sofrimento. É por incrível que pareça, a porta fica aberta, não entra uma pessoa que não tenha um problema. A maioria das pessoas que aqui entram são pessoas que têm problemas de ordem emocional, ordem física, resultado de encarnações erradas que nós fizemos. É muito melhor, pessoal, que nós estamos dentro de uma casa espírita, que a gente tem recurso de ajudar, de patrocinar isso para vocês, da gente se modificar, pessoal. Por que eu preciso fumar, eu preciso beber, eu preciso consumir droga, eu preciso atacar meu irmão, eu preciso fazer e acontecer? Não. Eu preciso mudar, pessoal. E isso que se propõe isso aqui, ó, a gente mudar. Não adianta nada a gente vir aqui, falar, sair daqui da porta, aqui dentro somos espíritas, aí fora somos umas bestas, umas pessoas que não têm fraternidade com as pessoas. Isso está errado. É para isso que a gente está aqui, pessoal. É para a gente mudar. O espiritismo é uma ciência que faz a gente pensar, a gente mudar o comportamento de vida que nós temos. Observe que as coisas começam a caminhar mal. O que eu estou fazendo de errado para que isso caminhe mal? Qual a atitude que eu tenho na minha vida que faz com que isso aí se torne mal para mim? Então, pessoal, isso é uma reflexão. Nós temos aí, ó, mais de 1.300 exemplares de livros espíritas. O João é o bibliotecário lá, ó.
Raramente se vê tirar um livro daí, a pessoa não quer se instruir, a pessoa não quer aprender. Espiritismo é aprender. Para você dominar, não dominar de querer prejudicar o seu obsessor, você precisa se conhecer. À medida que você se conhece, que você começa a progredir espiritualmente, é como se fosse comparando duas lâmpadas, uma de 60 e outra de 40. Aquele que é obsessor, ele fica lá na de 40. E você procurando conhecimento, você vai para a de 60. O que acontece? Ele não pode mais te prejudicar. Ele não pode mais agir sobre você. Então, pessoal, eu espero ter ajudado vocês a refletir sobre tudo isso que eu falei, para a gente mudar de vida, pessoal.